Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Será mesmo? Fique aqui comigo que eu vou te contar essa história e você verá que você aprendeu isso errado. Eu sou o Giovanni de Souza e esta é a lição número 6 da classe de Juvenis, o Evangelho de Mateus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Isso aqui vai corroborar com Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, Jesus, antes de ser levado à cruz, ele curava. O Evangelho do Rei. Toda esta ênfase não é por acaso. Os judeus aguardavam um Messias político que estabelecesse um governo terreno. Jesus sabia das expectativas equivocadas e da falta de compreensão das verdades de Deus por parte principalmente dos doutores da lei, tanto que em diversos momentos os exortou severamente. O povo judeu aguardava um líder extraordinário, um líder que dominasse todas as questões políticas, econômicas e sociais, um homem que iria mudar radicalmente todo o cenário político de Israel. Por quê? Porque eles esperavam um líder terreno, que iria mudar as questões terrenas, principalmente na área de política. Entretanto, Jesus, ele veio como um reino inteiro e não somente para uma nação. Veio um reino espiritual, por isso o Evangelho do Rei. Então veja que, principalmente os doutores da lei, e isso também até se aplica infelizmente nos dias atuais, vemos muitas pessoas que são doutores na palavra, conhecem a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. É claro que nós sabemos que ninguém consegue saber toda a Bíblia, toda a sua profundidade, porque isso seria impossível. Seria e é impossível. Mas quando eu digo que conhece de Gênesis e Apocalipse, são pessoas que têm muito conhecimento, têm um conhecimento vastíssimo. Entretanto, ainda não conhecem a essência do Evangelho. Estão ainda presos aos ritos, às religiosidades, às questões disso ou daquilo. Não conseguem compreender o amor de Cristo pelas ovelhas. Não conseguem entender que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por nossos pecados e iniquidades, e que a principal raiz do Evangelho de Cristo é o amor. Haja vista, por exemplo, a mulher adúltera. É interessante no caso da mulher adúltera, que quando foram levar essa mulher a Cristo, dizendo que pela lei ela devia ser apedrejada, Jesus não repreendeu a acusação. Jesus poderia falar, não, ela não é adúltera. O que sugere que realmente a mulher estava de fato em adultério, porque se não tivesse, Jesus teria repreendido eles. Agora nota que esta mulher foi pega no ato de adultério e foi levada a Cristo, e pela lei ela devia ser apedrejada até a morte. E o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. O que isso quer dizer para nós? Muitas das vezes, quando as pessoas têm um problema, parece não reconhecer, não entender que basta Cristo. É só levar o problema a Cristo. É só confessar a Cristo. É só dizer a Cristo que está acontecendo, confessar o pecado e deixar. E certamente será perdoado. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 55, para que nós venhamos voltar para o Senhor, porque grande é em perdoar. Mas, infelizmente, até nos dias atuais, temos visto os pastores fazendo situações rituais para que uma pessoa seja perdoada pela igreja, isso ou aquilo. Tantas coisas. Não estou dizendo aqui que não seja de bom tom deixar a igreja ciente de uma determinada situação. Não é isso. O que eu digo é que só é perdoada assim. Parece que Jesus sozinho, Jesus é impossível de perdoar alguém sozinho. Então as pessoas parecem que ainda hoje não entenderem o Evangelho do Rei, o Evangelho do Rei Jesus, parece que não entenderam ainda. Então veja que o principal
aspecto do Evangelho é o amor. Então, até a correção, quando nós somos corrigidos, isso também é um sinal de amor. Cumprimento de profecias. Inúmeras vezes Mateus faz menção de profecias cumpridas, sejam em palavras do próprio Jesus, sejam nas constatações de seus escritos. No livro, Jesus é apresentado como o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Toda a profecia ela deságua em Cristo. Então Jesus, no livro de Mateus, ele é apresentado assim, como aquele que cumpre todas as profecias. E claro, todas as profecias se cumpriram. Então por isso o Evangelho de Mateus é tão interessante para nós, porque vai trazer justamente essa dinâmica das profecias, ou seja, vai corroborar, vai confirmar aquilo que foi dito pelo Antigo Testamento, pelos profetas, vai corroborar, ou seja, vai dar consistência. Por quê? Porque mostra que Cristo, de fato, ele veio através de profecias, as profecias se cumpriram, ou seja, por que se cumpriram? Porque foi algo da parte do Senhor, porque foi algo da parte de Deus. Porque a profecia, se ela não for de Deus, ela não irá se cumprir. Mas como foi o próprio Deus falando através dos homens de Deus, né, em profecia, pelas profecias, essas profecias certamente se cumpririam e se cumpriram de fato, porque de fato foi Deus falando. Então até Gênesis capítulo 3, versículo 15, entre tantas outras que foram mencionadas, vai sempre desaguar em Cristo. Zacarias também vai falar que o rei entrou numa cidade montada num jumentinho, né? Então veja que o Senhor Jesus ele cumpriu as profecias. E por que ele cumpriu as profecias? Porque de fato vai corroborar que a palavra de Deus, no caso o Evangelho de Mateus, é de fato a palavra de Deus e ela certamente irá se cumprir. Sermões e ensinos. No Evangelho de Mateus, bem mais que contar histórias de episódios ocorridos, que por si só nos dão acesso a profundas verdades sobre o reino dos céus, o evangelista destaca importantes sermões e ensinos do mestre às multidões que lhe ouviam. Ensino, parece não ter muito valor de uma forma geral. As pessoas estão mais propícias a ter coisas mais práticas, né, vamos assim dizer. Né? Entretanto, sem o ensino, nós não teremos nada prático, porque é pelo ensino que nós temos discernimento se algo é de Deus ou não. O ensino que o Senhor nos dava, as verdades faladas ali no sermão, né, Sermão da Montanha, como ficou conhecido, traz para nós verdades bíblicas, verdades e ensinos, além das parábolas, para o nosso conhecimento, para que nós venhamos viver uma vida diante do Senhor, com saber lidar na sociedade, né? Como por exemplo, como dar esmolas, até porque essa questão de dar esmolas é uma coisa assim, muito interessante, que nos dias atuais, vendo, por exemplo, as redes sociais, infelizmente, os cristãos de modo geral, né? Nós, de modo geral, o que fazemos? Fazemos uma boa ação, ou seja, estamos estendendo a mão a alguém que está de fato necessitado, de fato carece daquilo. Estamos dando esmolas, né, assim dizendo. E o que nós fazemos? Nós tiramos fotos, fazemos vídeos e postamos em redes sociais para ter aplausos, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. Já recebemos aqui o nosso galardão, né? Nós não teremos nenhum galardão naquele grande dia, porque a nossa recompensa já chegou, que é os aplausos. Quando nós vamos dar esmolas, a Bíblia diz que a mão direita não sabe a esquerda, não vem a saber da esquerda. O que é isso? Nós devemos fazer sem mostrar para ninguém. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós não devemos, até porque se coloca na posição da pessoa que está recebendo esta esmola, ou não vou dizer que esmola, porque parece que é algo que está sobrando, faltando, algo ruim. Bom,
Vamos falar, a pessoa que está recebendo algo que está necessitado, veja bem o que acontece. Imagina que fosse você. Como você se sentiria recebendo algo de alguém, algo que você precisa, e as pessoas usassem isso para colocar em rede social e mostrasse você. Imagina o constrangimento que você passa. Jesus disse certa feita que o que queres que os homens vos façam, façai-vos primeiro. O que isso quer dizer? Se eu não quero me expor numa situação dessa, porque eu estou necessitado, eu não quero aparecer em rede social sendo ajudado, as pessoas também não. E nós devemos, sim, ajudar o próximo, estender a mão. Isso também é um ato de amor e grande ato de amor. Mas nós não devemos ficar tocando trombeta por conta disso. Não é porque você fez uma boa ação dessa natureza que você vai ficar tocando trombeta e falando para um e para outro e postando em rede social. Você deve fazer e que ninguém saiba, a não ser alguém que, porventura, esteja ali presente te ajudando ou, porventura, por alguma situação, chegou também na hora e viu o que você está fazendo. Mas nem você, nem eu, nós não devemos dar esmolas a troco de aplausos dos homens, porque se assim fizermos, nós já temos a nossa recompensa aqui na terra. Vemos também que os ensinos vai nos ensinar a orar, a jejuar. Vai falar também na forma das parábolas do semeador, as parábolas do grão de mostarda. Vai mostrar a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, que falavam tantas coisas e diziam tantas coisas, mas não passavam um povo hipócrita, como também temos hoje, né? Pessoas, principalmente de liderança, né? Pastores, líderes, de modo geral, que são muito enérgicos na hora de acusar um ao outro, falar de julgamento, de fazer disso, de falar aquilo, mas também estão enquadrados debaixo dos panos, né? Nos bastidores também estão fazendo coisa até pior. Então veja que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Então Jesus veio falar justamente sobre essa questão dos hipócritas, né? E que nós não venhamos ser essas pessoas hipócritas, que falamos aqui para alguém não fazer, mas nós mesmos estamos fazendo. Existe até um ditado, né, antigo que as pessoas diziam: não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Ou seja, eu te ensino certo, mas eu faço errado. E infelizmente no nosso meio tem muito cristão assim, ensinando certo e fazendo errado. Isso é hipocrisia. Então que nós venhamos ser verdadeiros diante do Senhor, né? Para concluir, os princípios do reino dos céus ensinados por Jesus no Evangelho de Mateus são mais elevados que os princípios terrenos. Ele nos conclama, entre outras coisas, a perdoar nosso irmão. Não apenas 7, mas até 70 vezes 7. A ter uma justiça que exceda dos escribas e fariseus, pois do contrário não entraremos no reino dos céus. A importância de aplicarmos todos os ensinamentos de Jesus ultrapassa o propósito de termos apenas uma vida confortável e sossegada aqui na Terra. É determinante para a eternidade, portanto, é vital que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor em nosso dia a dia. Nós devemos sempre estar falando da palavra, aplicando a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Nós devemos sempre compreender que os princípios do reino dos céus, como diz o próprio ali o Sermão da Montanha, né, o caráter do cristão, né, nós temos que ter esse caráter cristão que é ensinado por Jesus no Evangelho de Mateus. Ele muito excede os princípios terrenos. Muitas pessoas se prendem às questões terrenas, às questões da terra e se perdem aqui. Querem a recompensa aqui, querem ser reconhecidos aqui. Nós devemos continuar buscando ao Senhor, honrando a sua palavra, ouvindo a sua palavra e praticando a sua palavra, guardando a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Que nós venhamos entender essa questão no Evangelho de Mateus, que nós venhamos compreender os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus,
todos os ensinamentos, que nós não venhamos ser hipócritas, né, no nosso caminhar, no nosso proceder. Hora da revisão. Número 1. Para os judeus, objetivando apresentar-lhes Jesus como rei prometido. Número 2. A expressão reino dos céus. Número 3. Mateus 5, do 3 ao 12. Número 4. Sermão profético. Número 5. É uma resposta pessoal. Muitas das vezes falamos algo que, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto não é verdade. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que é estas coisas? É o que está inserido aqui no texto. Porque quando nós falamos que mas buscai primeiro o reino do céu e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, basta você buscar o reino dos céus, que tudo vai ser acrescentado na sua vida. Você vai ter um excelente emprego, um excelente carro, uma excelente casa, um excelente matrimônio, isso, etc, etc, etc. Ou seja, você não precisa fazer nada. É só ir à igreja, por exemplo, que você vai ter tudo. O que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para a gente buscar primeiro o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quais são estas coisas? Todas as coisas que estão inseridas no texto a partir do versículo 25 até o 32. Então, nós venhamos a cada dia mais aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!